A polêmica está no ar em Brasília. A Câmara dos Deputados vai bancar os gastos de cerca de 30 parlamentares que participaram do chamado Gilmar Paluosa, o já famoso evento que celebrou os 75 anos do ministro Gilmar Mendes, em Lisboa. A viagem, que contou com presença de autoridades dos três poderes, empresários e até ministros de tribunais superiores, agora vira alvo de críticas por ter parte das despesas pagas com recursos públicos. Para o jornalista Alexandre Garcia, o episódio representa mais uma afronta ao contribuinte brasileiro, afirmando que o evento simboliza o distanciamento entre Brasília e a realidade do país. Já Augusto Nunes foi ainda mais direto, classificou a viagem como uma excursão de luxo financiada pela população, chamando a cobertura dos custos de vergonhosa e inaceitável. A repercussão tem ganhado força nas redes sociais, com internautas questionando a legalidade e a moralidade do uso de dinheiro público nesse tipo de compromisso, que, apesar de travestido de seminário jurídico, teve clima de festa e confraternização. A Câmara, até o momento, não se manifestou oficialmente sobre possíveis reembolsos ou apurações mais profundas. Bom, e a Câmara dos Deputados vai arcar com os gastos de 30 dos 44 deputados que compareceram ao Fórum de Lisboa, o Gilmar Palusa, promovido pelo ministro Gilmar Mendes. As despesas incluem hospedagem e deslocamento. A lista dos deputados que tiveram despesas custeadas pela Câmara inclui nomes como Arthur Lira, do PP, Baleia Rossi, do MDB e Orlando Silva, do PCdoB. Os políticos puderam escolher se desejavam representar oficialmente o parlamento e solicitar o reembolso integral dos custos da viagem. Você está muito elegante com essa echarpe, esse cachecol. Muita gente já se manifestou no chat aqui dizendo que faz frio em São Paulo. Augusto veio hoje a caráter. Augusto, eu gosto que esse tema aí do Gilmar Palusa mobiliza muito o nosso chat. Muita gente aqui, o público comentando. O Cris ZK disse o seguinte: boa noite, tem que avisar a ministra Carmen Lúcia que os 213 milhões de pequenos tiranos querem participar dessa discussão que foi feita em Portugal. O Hilário De Biasi, passeando com dinheiro público. Lenir Rezende, o que disseram lá não pode ser dito no Brasil? Claro que pode, né, Augusto? Boa noite. Claro que pode, que aqui tem mais gente, tem muito tirano, né? Pequenos tiranos soberanos. Eu escrevi sobre ela na revista, e o título é autoexplicativo, né? A boba do Supremo, a boba da corte. É nisso que ela se tornou. Vamos lá, voltando ao outro circo do Gilmar Palusa. Eu estou atrás da plateia, como no primeiro dia. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti. Boa noite, grande Alexandre Garcia. Boa noite, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. A gente tem sido recorrente aqui porque é impossível deixar de falar num assunto que é tão absurdo. E claro que o povo está indignado com isso, mas ele não tem o hábito de se manifestar sobre essas coisas específicas, né? Eles estão lá falando em mau português, enquanto o Gilmar faz o próprio cursinho, né, de português em Portugal, acho o máximo. Ele acha que se você eliminar o gerúndio, você já está falando outro idioma, de Portugal, tá, coisa bonita. Eu gostaria muito também de saber o que eles conversam reservadamente. E cadê a plateia? Quem serve de plateia? Eles falam ao mesmo tempo. As discussões são simultâneas. Eu não sei quem presta atenção. Em eleição no interior, quando tem comício pequeno, isso é um comício pequeno. Os políticos, os adversários sugerem que a turma no palanque, assim que acaba de falar o sujeito, desce para aplaudir, porque os que tem na rua lá não são suficientes. E começa a passar, como naquele vídeo que a gente mostra sempre, do Lindbergh, faria daquele vídeo em que ele inventou comício em lugar movimentado sem plateia. Passa um caminhão lá. Você acha que alguém presta atenção no que estão falando na mesa ou nas mesas? O que interessa é o que eles falam em voz baixa, no restaurante, antes ou depois. E eu queria saber, sobretudo, o que conversam os réus e os juízes.
que estão por lá, porque vários empresários são réus, são clientes permanentes, vitalícios do Supremo Tribunal Federal. Augusto, deixa eu exibir aqui na tela o seu artigo da semana, falando da ministra Carmen Lúcia, tá aí, a boba da corte, já não falta ninguém no reino Supremo, e você abre o artigo contando um caso, um episódio, não vai contar tudo, deixa o pessoal ler o artigo. Contadora de casos. É, boa essa história. Num Roda Viva que eu apresentei em 2016, ela, quando terminou o programa, ela começou a contar caso já fora da mesa. E era uma mulher bem-humorada, já tinha dito aquele famoso cala a boca, já morreu, e disse, isso eu já contei, não preciso repetir, na minha frente, prometeu ao juiz Sérgio Moro impedir que fosse modificada aquela jurisprudência, né, que fixou o seguinte: condenado em segunda instância já pode começar a cumprir a pena. Era assim. E o Lula estava preso. Por isso, ao voltar àquela história de que só se pode considerar culpado o condenado em última instância, né, quando o último recurso passa em julgado lá. Então, quando cessarem todos os recursos, eles apresentam os 200 ali, imagina. E eu tinha já simpatia por ela porque ela segurava o Gilmar. Na minha frente, o Moro perguntou a ela, vale repetir essa história? Disse, ministro, eu estou preocupado, eles se encontraram no hotel onde havia um seminário da Jovem Pan. Estou preocupado porque vão votar aí essa história de quando é que pode começar a cumprir a pena. Ela falou, pode contar comigo. Eu falei, na senhora eu não acredito nos outros. Leia-se, Gilmar Mendes e sua bancada. Ela falou com firmeza e durante algum tempo impediu mesmo que isso acontecesse, enquanto ela era presidente e apoiava a Lava Jato. De repente, ela mudou de tutor, pai morreu, ela começou a conversar com o Gilmar, e o Gilmar diz para quem quiser, repito aqui mais uma vez, diz para quem quiser que ela foi cooptada pelo grupo dele. É isso. E rapidamente de fazer o link, porque o Alexandre também mencionou nessa frase infeliz, para dizer o mínimo, aí, da ministra Carmen Lúcia sobre os 213 tiranos. Alexandre, quero te ouvir rapidamente, porque você traz um argumento realmente imbatível. Não dá para sermos 213 milhões de tiranos, né? Senão não teríamos sobre quem impor o nosso domínio. Achei ótimo. Falamos a mesma coisa. Exato. Exatamente. E o Augusto revelou, ele falou na morte de saudosa memória, o pai da ministra Carmen Lúcia. Ele me mandava muitos recados, me acompanhava, gostava dos meus comentários. Né? Tenho saudade dos recados do pai da ministra Carmen Lúcia, mas a ministra fez uma figura, né, que não fecha na razão. Com 2 ou 3 neurônios a gente não consegue fechar. Como é que teríamos 213 milhões de tiranos, ou seja, todos nós seríamos tiranetes, né, e não teríamos sobre quem exercer a nossa tirania. Então cairíamos numa democracia, seríamos todos soberanos, né, e não tiranos, porque não teríamos como. A nossa tirania seria anulada mutuamente, reciprocamente, e aí, sendo 213 milhões de soberanos, enfim, nós cairíamos na realidade, ou pelo menos na realidade da frase muito conhecida, que diz que o povo é soberano. Esse é o nosso sonho de democracia, o povo ser soberano. Eu lembrei de outra coisa também, o escândalo que foi no dia 8 de janeiro, quando eu disse, me pediram uma explicação para aquele, o De Gaulle chamou isso em 1968 de chanlit, é uma cachorrada, um tumulto, uma anarquia que a gente viu. Eu disse, olha, eu acho que o Dr. Freud explica, foi uma catarse, as pessoas ficaram se contendo na frente daquele acampamento lá na QG e um dia explodiram. Né? Mas não tinha objetivo de trocar presidentes. Se o presidente quisesse, ele faria isso enquanto era presidente, deixou de ser e nem estava no país. Então essa teoria de golpe tem que ser rebaixada a uma anarquia e aí se apura quem fez
o quebra-quebra, mas aí tem que haver similitude com o MST, que passa a dar uma tratorada em implantação de laranjeira, né? Toca fogo em praça de pedágio, invade ministério, aquele outro lá de Pernambuco, aquele Maranhão, que já morreu, né? Que invadiu a Câmara, que foi um quebra-quebra incrível no tempo do Aldo Rebelo, presidente da Câmara. Então teria que haver isonomia em relação aos outros quebra-quebras, às outras anarquias que nós vimos por aqui. E óbvio, ninguém pode ser punido por ter mostrado o fato acontecendo. Inclusive porque a gente pode até interpretar, olha, mostrando o fato, é um mau comportamento que não se deve fazer, não se deve quebrar bens públicos, bens alheios, né? Aí houve aqueles exageros, como o batom da Débora na estátua de Temis. Todo mundo percebe que é um exagero, 14 anos de prisão para isso. E aí a gente fica pensando, será que esse é um parâmetro para punir as pessoas, para assustar as pessoas a não fazerem novas manifestações? Sem quebra-quebra, manifestação pacífica é a forma de o soberano se manifestar, dizer para seus empregados, vamos chamar assim, né? Ser mandatários é o termo, nós somos os mandantes, eleitores e pagadores de impostos, os nossos mandatários que se comportem, não fiquem gastando o nosso dinheiro em viagens a Lisboa, sempre que eu vou a Lisboa é com o meu dinheiro do meu suor, né? Então, e depois ainda tem que sustentar a viagem do outro, né? Como eu vi lá num restaurante de Lisboa, o gerente pediu uma foto e depois me disse que ia pôr a foto numa parede ao lado da foto de Lula. Aí eu disse, puxa, eu estou vendo que pela segunda vez que eu pago conta aqui, né? Então, essa é a questão. Nós, soberanos, temos que nos imbuir do nosso poder, né? Não, claro, não um poder de tirania, mas o poder de direito, da cidadania, que nos é dado pelo regime democrático. Que hoje teve o encerramento do Fórum de Lisboa e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo palestrou. O magistrado dedicou grande parte da sua fala para defender a regulação das redes sociais. Moraes exibiu publicações classificadas como anti-LGBT, neonazistas e racistas, argumentando que as Big Techs devem ser responsabilizadas por esse tipo de conteúdo. Moraes também atribuiu às plataformas o tumulto do dia 8 de janeiro em Brasília. Olha, onde estava a autorregulação das Big Techs? A inteligência artificial não percebeu que isso era uma convocação para aumentar a tentativa de golpe de Estado? Os algoritmos continuaram direcionando para as bolhas nas redes sociais que defendiam intervenção militar, incentivando. Foram a Portugal, muitos deles pagos com dinheiro nosso, para falar sobre o Brasil na Europa. A gente citou um trechinho aí do que disse o ministro Alexandre de Moraes na sua palestra, fazendo menção ao julgamento na censura das redes. Eu li o seu artigo dessa semana, a gente vai até exibir na tela para quem nos acompanha. Você trouxe também, Alexandre, o julgamento, o resultado de 8-3 pela censura, pela intervenção do judiciário no legislativo. Deixou bem claro ali que o voto dos três ali, né, da minoria, do André Mendonça, também do Edson Fachin e do Nunes Marques, no sentido de que quem redige leis é o poder legislativo. Foram votos vencidos, mas deixaram ali uma mensagem importante. Muito boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula, Ana, Augusto, Cauti. Muito bom estar com vocês nesta sexta-feira. Mas olha, é o tradicional, vamos culpar o mensageiro, porque a gente não concorda com a mensagem, né? Eu acho que responsabilizar as plataformas é a mesma coisa que responsabilizar, antes de chegar ao mundo digital, a ágora digital, o dono do alto-falante, que foi alugado para alguém falar num comício e diz coisas das quais a gente discorda, né? E de mais a mais, o ministro Moraes é o juiz que está julgando esse caso. Eu não sei se cabe a um juiz emitir opiniões, julgamentos, né? Porque agora está nisso aí, ó. Duplipensar. Isso é do Orwell, lá no 1984, em que a gente viu nesse julgamento manifestações
contra a censura, a favor da liberdade de expressão, mas o voto foi pela censura e contra a liberdade de expressão. Isso é o duplo pensar de Orwell, né? A mesma coisa é dizer que a crítica é antidemocrático. Então, a gente está vivendo um momento em que não há isenção, nem distância, nem neutralidade no topo do judiciário. Paula, olha só, daqui a pouco os noticiários que dão a notícia breaking news, aquela coisa ali de imediato que está acontecendo agora, eles não vão poder mostrar, porque de acordo com essa premissa do ministro Alexandre de Moraes, mostrar o que estava acontecendo em Brasília, nas redes sociais, e hoje as redes sociais, tanto o Twitter, como o Instagram, como o YouTube, as plataformas digitais, elas se tornaram as TVs. O que o Alexandre de Moraes disse, está proibido mostrar um fato que esteja acontecendo ali no momento, se aquele fato for vandalismo, balbúrdia, bagunça, invasão, né? Então, se eu estiver numa fazenda que está sendo invadida pelo movimento do Sem Terra, e aí mais pessoas vão chegando, vão invadindo, claro que nesse caso não há nenhuma pena para essa turma. Mas aí, se eu estou ali mostrando um fato que está acontecendo, porque é um fato que hoje preocupa todos os brasileiros, o terrorismo doméstico do MST. Então, quer dizer que a pessoa que está transmitindo aquilo, ela está inflamando, né, chamando outros para invadir a fazenda, a propriedade privada? Ou seja, não faz sentido isso que o Alexandre de Moraes disse. Agora, está explicando demais, né, Paula? Toda oportunidade ele precisa explicar. Margaret Thatcher costumava falar, né? Quando você tem que ficar explicando demais, falando que tem poder, é porque você não tem razão e você não tem poder.